Ainda há aqui muitos lugares, se quiserem fazer o favor de... Bom, agora que já estamos no ar, esta sessão vai ser transmitida via internet, como é costume dos nossos eventos. Eu quero agradecer a presença de todos nesta mais uma sessão de lançamento de uma obra que é editada pela Fundação. E para além de agradecer a presença de todos, quero agradecer naturalmente a presença do Dr. Leonel Alves, a doutora Catarina Gonçalves e a doutora Vera Lúcia Raposo, que muito agradecemos. A doutora Vera Lúcia já tem estado várias vezes connosco, portanto já é um habitué e é sempre bem-vinda naturalmente. O doutor Leonel Alves, quero agradecer e assinalar o estar aqui connosco. Já o temos visto várias vezes na plateia, mas a primeira vez aqui e é um prazer tê-lo aqui. Também não falarei sobre a obra naturalmente, apenas referirei a importância de ser trilingue. A obra foi elaborada em inglês, depois trazida pela própria doutora Catarina Gonçalves para o português, e depois fizemos a tradução para chinês. Portanto, a importância do tema levou a que assim o fizéssemos. Também a circunstância da doutora Catarina ter feito a tradução para o português, o que foi importantíssimo. E para nós, sempre que é possível, naturalmente que isto seria a situação ideal. É nós podermos realmente apresentar obras nas 3 línguas, porque assim seriam mais eficazes em tudo aquilo que se pretende fazer. E o que se pretende fazer, naturalmente, é dar um contributo para o desenvolvimento do direito de Macau, nas suas várias vertentes. E, portanto, sempre que nos for possível, naturalmente que assim o faremos. Nem sempre é possível, mas estamos aqui para tentar sempre melhorar e sempre fazer algo que acrescente o desenvolvimento do direito de Macau. Dito isto, são palavras apenas circunstâncias de boas-vindas, eu passaria então ao Dr. Leonel Alves. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Espero que consigam ouvir. Então, muito boa tarde ou boa noite a todos. As primeiras palavras para o Dr. Rui Cunha. A fundação que criou já ganhou raízes e já todos nós que vivemos em Macau conhecemos esta fundação, Fundação Rui Cunha, em shorthand eu ponho FRC. Já ganhou raízes e ganhou popularidade. E é uma fundação extremamente importante para nós que trabalhamos dia a dia na área do direito, mas também, como nós sabemos, exerce também outras funções, esta fundação, e de caráter de índole cultural, artístico. Tudo isto constitui um acervo de massa crítica muito importante. Sem ela não podemos desenvolver, não podemos crescer. E esta massa crítica tem a ver também com o tema de hoje. Também agradecer a minha colega de escritório, a doutora Catarina, pelo convite que me endereçou para estar aqui. Como vós sabeis, não estou muito inclinado para este tipo, e o doutor Tuba já disse, não estou muito inclinado, é para a primeira, segunda vez, porque concretamente a segunda vez cá estou, para fazer a apresentação de livros, mas para mim constitui sem dúvida uma grande honra estar aqui, juntamente com a doutora Catarina, e também ter a vossa presença, enfim, com a paciência que vão ter em algumas reflexões que tenho vindo a fazer por causa do lançamento deste livro. Hoje é um dia importante, não só porque em França ganhou um candidato que é pelos direitos fundamentais, é um dia importante porque está de visita a Macau o Presidente da Assembleia Popular Nacional. É um dia importante porque ganhou ontem o Benfica. E para a semana, sei que é de Sporting.
E é um dia, acima de tudo, muito importante, porque é o lançamento oficial do livro da doutora Catarina Gonçalves. É um trabalho, não vou, obviamente, escalpelizar o trabalho técnico que está no livro. A professora Vera terá esta incumbência e esta competência. A mim, cabe-me dizer algumas palavras. As primeiras de elogio à minha colega, a doutora Catarina. O trabalho está muito bem feito, o trabalho é original e, sobretudo, é extremamente atual e útil para todos nós que vivemos aqui em Macau. É útil para a comunidade jurídica, porque é um ponto de reflexão, para ganharmos mais massa crítica sobre este tema dos direitos fundamentais e, no setor específico, da proteção de dados pessoais, e também é muito importante para a sociedade em geral. A Fundação Oriente apoia os jovens juristas. A doutora Catarina é uma jurista de Macau, estudou em Macau, não é? No liceu, formou-se em Portugal, mas já há alguns anos, já nem me lembro, uns 10 talvez, praticamente 10 anos, mais de 10 anos, que está em Macau, podemos dizer que é uma autêntica jurista, e o doutor Daniel também, de Macau. E jovem jurista, com a particularidade de, não só no dia-a-dia da atividade profissional, a mexer nos articulados, procurar uma jurisprudência, discutir um bocadinho um tema com o outro, mas também tem uma vocação para ir ao pormenor, uma vocação, diria, de investigação, e não é fácil, dei os meus parabéns, de apresentar um trabalho perfeito, atual, útil e estar aqui hoje sentado no dia do seu lançamento. Espero que continue a exercer a sua vocação, trabalhar mais, investigar mais para o bem de Macau, para o bem de todos nós. Ora, o que é que vou dizer? Não sou especialista na matéria, mas aproveito este ilustre auditório para transmitir algumas ideias, alguns pensamentos, algumas reflexões, porque participei no processo legislativo que conduziu à aprovação desta lei, que tem um bom número, não é? Lei 8. Todos nós que vivemos em Macau gostamos deste número, a Lei 8 de 2005. Como é que surgiu este diploma? Bom, 2005, como podem ver, foi na altura da segunda legislatura da RAEM. A segunda legislatura da RAEM começou em 2001. O que fazer? Olhamos para a lei básica, num artigo, diz que os deputados têm o poder de apresentar projetos de lei. Bom, então temos que apresentar projetos de lei. Em Hong Kong, parece-me que esta faculdade não está na lei básica de Hong Kong. E podemos dizer que este poder de apresentar diplomas legislativos faz parte de uma certa continuidade do sistema político que havia antes da transferência do exercício de soberania. Portanto, ao abrigo do Estatuto Orgânico de Macau, nós, os deputados, e nós porque também estou mais nesta função de deputado do que jurista neste momento, podíamos apresentar sem restrições quaisquer diplomas. E o apresentar diplomas, o exercer esta iniciativa legislativa em Macau, não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil, até porque, a título de exemplo, em 1983, pelo facto de alguns deputados terem apresentado o diploma, um projeto de lei sobre a criação do Alto Comissariado contra a Corrupção e um outro projeto de lei sobre a fundamentação do ato administrativo, está aqui o meu colega, o Dr. Diamantino Ferreira, viveu intensamente este período. Portanto, pelo facto de alguns deputados terem exercido esta iniciativa legislativa, vocês sabem, nem todos viveram nesta altura, sabem qual foi o resultado, não é? O resultado foi a dissolução da Assembleia Legislativa. Foi dissolvida a Assembleia Legislativa em fevereiro de 1984, quando o termo normal desta legislatura terminaria poucos meses depois, em setembro de 1984. Portanto, já estão a ver que, às vezes, exercer uma iniciativa legislativa não é fácil. E aqui na RAEM encontramos mais problemas, porque todos nós sabemos que há um artigo, salvo erro, 75 da Lei Básica,
que estabelece muitos limites. Estabelece muitos limites para o deputado poder exercer esta iniciativa legislativa. Primeiro, qualquer iniciativa legislativa não pode abolir com as receitas e despesas do território ou da REM. Segundo, nada pode ter a ver com a estrutura de funcionamento do governo. E se tiver alguma coisa a ver com a política do governo, terá que ter a autorização do chefe do Executivo. Pergunto, dentro disto, destes espartilhos todos, que fazer? O que é que podemos fazer? Ora, na primeira legislatura, havia um deputado influente, apresentou, ou pelo menos incentivou para a apresentação de um diploma, que é o Dr. Tom Chikin, são mais velhos residentes de Maxal sabem quem é, e que conduziu com esta iniciativa a aprovação da Lei das Bases de Ciências e de Tecnologia. Eu diria, se esta iniciativa fosse exercida hoje, haveria vários obstáculos. Mas como estávamos no início da primeira legislatura, e pela influência deste deputado, Tom Chikin, foi apresentado esse projeto e a lei viria a ser aprovada. E esta lei tinha a ver com a liberdade de investigação científica e tecnológica. Portanto, tinha a ver com os direitos humanos, a liberdade de investigação. E quando iniciámos a segunda legislatura, a então Presidente da Assembleia, a engenheira Susana Shaw, convocou a reunião da mesa, da qual fazia parte, e perguntou o que fazer. E quem viveu todo este período, antes de 99, depois de 99, o exercício deste direito não é nada fácil. E com estes partilhos todos, o que vamos fazer? E chegámos à conclusão de que havia um caminho inquestionável que ninguém poderia levantar obstáculos, que seria desenvolver matérias respeitantes aos direitos fundamentais. Concluída esta fase, perguntámos à assessoria, está aqui presente o Dr. Paulo Cardinal, que é o lídimo trabalhador, lutador pelos direitos humanos em Macau. Pus aqui uma palavra, que é um maratonista incansável. É um maratonista incansável. Fomos perguntados, Dr. Carlos, o que é que podemos ter? Então encontrou o tema, que é exatamente a proteção de dados pessoais. E foi uma boa experiência. Uma boa experiência, aquilo que ultimamente também tenho dito em algumas reuniões. Macau é hoje apontado como plataforma para o intercâmbio comercial, económico, entre os países lusófonos e a China, mas Macau também pode ser um ponto de encontro de cultura, um ponto de encontro de experiências jurídicas e legislativas. E este é um bom exemplo. Não sei se eu apontei aqui, foi a primeira experiência, se calhar até a única experiência que fizemos até hoje, de recolher as experiências da União Europeia, ver como determinados assuntos foram tratados, e aqui proteção de dados pessoais, fazer um esforço de adaptação para a realidade de Macau e ter um first draft, a primeira minuta, para discussão entre os deputados. E foi isso que fizemos, com um grande trabalho contribuído, obviamente, pelo Dr. Paulo Cardinal. E foi feito o primeiro anteprojeto informal, que continha basicamente tudo. Não só todas as matérias que hoje estão contempladas na Lei 8, de 2005, como continha também um esboço sobre a futura estrutura da autoridade pública. Da autoridade pública que teria a incumbência de zelar pela proteção deste direito fundamental, que é a proteção de dados pessoais. E este documento informal circulou. E eu, como deputado, tive a primeira surpresa constitucional. Estava habituado o deputado poder exercer livremente esta iniciativa legislativa, e até sobre direitos humanos. Então foi o primeiro entrave que encontramos, foi exatamente alguém
teria dito que este diploma estava contra a lei básica. E uma das coisas que invocou é a Assembleia Legislativa não podia criar essa tal autoridade pública. Bom, para mim foi uma experiência. Lembram-se que nesta altura, depois da transferência de soberania, um conceito entrou na moda, que é a primazia do Executivo. A liderança do Executivo. Quando há primazia e de liderança do Executivo, obviamente que o efeito será a secundarização do outro órgão, que é a Assembleia Legislativa. Bom, resolvemos não prolongar o debate, já que diziam que isto abolia com a questão das receitas e despesas públicas, podia abolir também com o funcionamento do governo ou a estrutura política da RAEM. Pronto, deixámos isto, eliminámos este capítulo, fizemos o delete, não é, no computador de todo este capítulo sobre a autoridade pública, mas sempre na convicção, e estes são os assuntos abordados pela tese, e sempre com a convicção de que essa autoridade seria criada a breve petrecho. Não houve nenhum acordo, nem gentle agreement sobre isto, mas uma coisa pressupunha outra. Haver um regime jurídico de proteção, mas havia também necessidade, é como se fosse duas pernas, tem que haver uma perna sobre o direito do regime jurídico, outra perna seria essa autoridade pública. Mas, infelizmente, na prática, isto não aconteceu. E este diploma também enfrentou alguns obstáculos e que tinha a ver com os poderes dessa própria autoridade pública. Então, as forças de segurança para a investigação criminal ou para a segurança pública têm que pedir autorização a um estranho. Este alto comissário, qualquer coisa, o nome que se lhe dê, não é? Dessa autoridade pública. Este talvez seja o âmago da questão. Porquê é que até hoje não temos esta autoridade? Continua a ser uma equipa de trabalho. Isto é muito típico de Macau. Em palavras muito simples, apontei aqui, quis-se evitar o risco de haver um poder dentro do poder. E aqui em Macau é muito típico. Quem será este indivíduo que irá exercer essas funções? O que será este organismo? Todos nós propendemos para que seja um órgão independente. Mas aqui surge o problema. Órgão independente? Como? Órgãos independentes, a lei básica só prevê dois. Que é o Comissariado contra a Corrupção e o Comissariado de Auditoria. Haver um terceiro género, será possível? É a primeira questão. Segunda questão, qual é o posicionamento desta autoridade? Ao nível de direção de serviços, então está na dependência total, se fosse mais um outro serviço público. Portanto, como posicionar esta entidade? Foi um drama, não se encontrou solução e para resolver... E também havia outra questão, este é o nosso argumento fundamental, está lá no artigo 79 do Código Civil esta figura, este conceito. E o Código Civil, como sabem, no período de transição, qualquer diploma, os grandes códigos, leis importantes, tinham que passar pelo crivo do Grupo de Ligação Conjunto entre Portugal e a República Popular da China. Não tenho documento comprovativo, mas julgo que as pessoas envolvidas nesses trabalhos do Grupo de Ligação terão, obviamente, olhado para o Código Civil, terão, obviamente, olhado para este artigo 79, número 3, que previa essa figura de autoridade pública. Das duas, três, costuma dizer. Ou elimina-se, revoga-se o artigo 79, se tiver coragem para tal, ou tem que se criar esta autoridade. Como revogar não é possível, politicamente não é possível, então tínhamos que viver nesta ambiguidade. Criou-se, então, esta equipa de trabalho, que não é inovador, porque em Macau também existe um outro organismo muito importante, que se chama Gabinete de Informação Financeira, tem a ver com o combate ao money laundering, etc.
Portanto, são duas entidades importantíssimas para Macau, mas que continuam há não sei quantos anos como equipa de projeto. Vamos ver como evolui o GIF. Será uma entidade autónoma? Se o GIF será integrado à EMCN ou será integrado, por exemplo, na área da segurança, do secretário para a segurança? Não sabemos, mas temos curiosidade em saber como evolui para podermos aquilatar aquilo que poderá ser, em termos de natureza e de funcionamento, deste futuro órgão permanente e independente para a proteção de dados pessoais. Outra questão foi suscitada e temporalmente, isto aconteceu em 2000, quando o projeto talvez foi 2003, 2004, ele foi aprovado em 2005. Nesta altura estava muito quente a questão dos poderes da Assembleia e dos poderes do Governo em matéria legislativa. Isto é, aquilo que pode ser objeto de lei, aquilo que pode ser objeto de regulamento administrativo. Quando foi da aprovação deste diploma, ainda não estávamos no auge da discussão política sobre esta temática. E aquilo que se colocou na altura, como disse, era o Executivo também queria ter alguns poderes para que essa entidade ou essa autoridade pública não venha a ter poderes excessivos. Ou seja, quis ter o Governo poder, através de regulamentos administrativos, de poder dizer que em determinados assuntos, ou em determinadas áreas, ou para determinados serviços, e no exercício da sua atividade, não é necessária esta autorização da autoridade pública para o tratamento de dados pessoais ou para haver esta interconexão de dados. Nesta altura, enfim, acho que houve um consenso político, daí que em várias partes do diploma podemos ver expressões como disposição legal ou disposição regulamentar de natureza orgânica. O que quer dizer que, quando o Governo criasse algum serviço público ou alterasse a orgânica desse serviço público, poderá fazê-lo através do regulamento administrativo e poderá aproveitar esse processo legislativo para dizer que este serviço poderá ter acesso a esses dados pessoais sem necessidade de alteração. Mas aí há uma questão que queria trazer à colação. Isto foi aprovado e foi consensualizado, não é, em 2005. Mas há um fator novo que aconteceu, que é a aprovação, anos depois, da Lei de Enquadramento das Fontes Normativas Internas de Macau, que é a Lei 13 de 2009. E a Lei 13 de 2009 é muito clara. Posso afirmar, porque participei com alguma intensidade nesse aspecto, a Lei de Enquadramento diz claramente que o Poder Executivo pode criar organismos, não é? Organismos na área da administração pública, mas tudo que tenha a ver diretamente com os direitos e liberdades fundamentais e suas garantias, e para não haver dúvidas na altura, a maior incidência era sobre os órgãos de investigação criminal, a PJ, não é? Tudo que tem a ver com direitos fundamentais tinha que ser criado, esse organismo, por lei. Portanto, há aqui uma alteração profunda, não sei se muitos repararam ou não. Portanto, em 2005 podia-se criar serviços públicos cuja competência pode entrar em contacto com os direitos fundamentais. Mas a partir de 2009, absolutamente proibido. Ora, o que temos vindo a ler no boletim oficial? Uma vulgarização de regulamentos administrativos independentes, autorizando a interconexão de dados pessoais interserviços. Até diria que, pela via do computador, aquele artigo que autoriza isto, já está no template, é só copiar, copy and paste. Entrou-se numa espécie de vulgarização do uso desta via, que me parece que contende com os princípios subjacentes à Lei 13 de 2009, que, como sabe, é uma lei com valor reforçado. Daí que podemos ter algumas dúvidas sobre a possível ilegalidade destes regulamentos administrativos. Isto vem a propósito do trabalho que li da doutora. É um trabalho importante, a tese que apresentou, tem um estilo eloquente, minucioso e muito atual.
muito atual, porque todos estes temas permitem aumentar a nossa massa crítica sobre os contornos deste instituto, que é a proteção de dados pessoais. Havia, na altura, o nosso primeiro objetivo, em termos legislativos, era colmatar a lacuna. Não havia uma lei, enfim, com todos os pormenores, com o enquadramento sobre esta matéria. Havia necessidade de se publicar uma lei para haver a proteção. Mas sem se esquecer um segundo passo subsequente, que é ganharmos em Macau a nossa própria massa crítica, ver a evolução daquilo que se passa na Europa. Salvo erro, aprendi através do seu livro que já existe um novo regulamento na União Europeia. Portanto, aquilo que nós temos é do regulamento antigo, que já não existe, já não vigora. Na Europa já evoluiu. E em Macau continuamos ainda com o enquadramento da época de 2005. Temos a experiência das zonas vizinhas e temos a nossa própria experiência de Macau. Daí que concordo perfeitamente com uma das conclusões da tese, que é a necessidade de haver uma revisão deste diploma de 2005. E falei até na semana passada com quem de Direito, não vou dizer quem com quem de Direito, que me disse que concordava com esta necessidade, só que em Macau concordar não chega, é preciso caminhar muito e tem muitas vitaminas. Por último, gostaria de dizer que esta autoridade pública é muito importante. Os contornos da competência desta autoridade não se sabe o que é. Da minha experiência política em Macau, posso dizer que há uma boa vontade no sentido de se criar esta entidade, mas é preciso muito input da sociedade civil, todos nós, juristas e não juristas. Por isso, acho que o tema abordado pela doutora Catarina é extremamente atual, extremamente útil, tece comentários e críticas, aponta caminhos. Em suma, posso dizer que a doutora Catarina não só fez o mestrado com esta tese, aprofundou conhecimentos nesta área, como nos permite a nós termos mais ideias sobre este tema tão importante para Macau, como exerceu um ato cívico, gostaria de registar, é um ato cívico importante, só demonstra que não só é boa jurista, conhece as realidades e as necessidades de Macau, mas também tem um amor, uma expressão muito usual aqui em Macau, na Europa talvez não, um amor a esta terra e a todas as pessoas que vivem nesta terra, os residentes e os não residentes, com hífen ou sem hífen, como há bocado falámos. Daí que, a terminar esta minha curta intervenção, gostaria de dar novamente os parabéns pelo tema que escolheu, pela sua utilidade e atualidade. E todos nós, creio eu, que posso expressar este sentimento, estamos à espera que o trabalho não fique por aqui, continue a desenvolver sobre os direitos humanos, mais investigações, outras áreas do direito também, porque eu sei, pessoalmente sei, que tem vocação e tem formação académica adequada para poder proporcionar a todos nós mais informações jurídicas, mais doutrinas sobre o direito de Macau. E o Dr. Rui Cunha já me disse que irá, obviamente, dar todo o seu apoio. Muito obrigado a todos. Obrigada. Ora bem, é sempre um prazer estar a apresentar um livro. Desta vez é um prazer acrescido por dois motivos. Portanto, é duplamente acrescido. Por um lado, porque é um livro sobre direito de Macau. E todos nós que somos operadores jurídicos aqui bem sabemos que faz falta que se escreva sobre direito de Macau e contra mim falo também. Não é uma crítica a terceiros, é uma crítica também contra mim mesma. Depois, porque é um livro, e agora deixem-me lá puxar um bocadinho à minha dama, é um livro que resulta, em certa medida, de um esforço da UMAC para promover o direito de Macau e para servir a comunidade. Primeiro aspecto, o tal livro sobre o direito de Macau. Todos nós, certamente procuradores, juízes, advogados, professores de direito, temos sempre esta dificuldade quando chega à altura de recomendar referências bibliográficas.
há muito pouca coisa escrita sobre o nosso direito. Portanto, a maior parte são obras sobre outras ordens jurídicas, em regra sobre a portuguesa, o que significa que é lida com as devidas adaptações, e muitas vezes são poucas, outras vezes são muitas. E, portanto, é sempre bom quando alguém escreve sobre o nosso direito e escreve um livro que pode ser recomendado, pode ser citado pela jurisprudência, certamente que será, e pode ser recomendado nas nossas aulas, e certamente que será. E neste aspecto, cabe-me também deixar uma palavra, obviamente, à Fundação Rui Cunha, ao CRED, à doutora Filipa Guadalupe, que têm sido grandes incentivadores de publicações sobre o direito de Macau e que é muito apoio aos nossos autores. Agora, o segundo aspecto, o papel da UMAC em toda esta história. Pois a UMAC é a faculdade, é a universidade pública, é a faculdade de Direito e, sendo uma instituição pública, cabe-nos, obviamente, servir a comunidade. Isto significa que se há uma vertente essencial de universidade no mundo, e essa é uma grande aposta de estarmos no mundo e de publicarmos no mundo, há também uma vertente muito essencial que é servir a comunidade e dar à comunidade textos que possam ser usados e que possam efetivamente servir os juristas. Esta foi uma tese elaborada no âmbito de um dos nossos programas de mestrado, sob a supervisão do meu querido amigo professor Stijn Verhoeven, que aqui está e que tem muito mérito nesta tese, e obviamente escorado da autora, mas que tem também muito mérito nesta tese. I don't know if you can follow my words, I'm saying all the merit is on you. Portanto, fico muito contente de vir aqui dizer-vos, olha, a nossa universidade também faz isto, nós estamos lá desterrados na Ilha da Montanha, mas, enfim, fazemos algumas coisas que são úteis para a comunidade. Agora a questão, suponho eu, é, no fundo, o que é que eu estou aqui a fazer? Porque, reparem, eu não sou propriamente uma amiga da autora, que tenha sido a quem ela pediu, vir aqui dizer umas coisas simpáticas. Todos sabemos que os amigos dizem sempre coisas simpáticas de nós, não é? Eu peço sempre a amigos meus para apresentar os meus livros, nunca dizem mal. Não é o caso, eu não conhecia, enfim, eu conhecia a doutora Catarina no dia em que nos encontramos, já vou explicar em que circunstâncias, só agora soube que somos as duas do Sporting, obviamente é uma coisa de elevadíssimo nível. Mas como perdeu ontem 3-1. Mas, ou seja, eu não estou aqui na qualidade de amiga que dá umas palmadinhas nas costas e vem dizer sim senhor, uma boa obra. Não é isso, quer dizer, eu não tenho nenhum dever de amizade. E neste aspecto retiro aqui qualquer eventual conflito de interesses, não tenho nenhum. Nem sequer, isto agora é uma espécie de disclaimer, uma coisa que os advogados gostam muito, mas uma espécie de disclaimer ao contrário. Nem sequer, e para muita pena minha, eu tenho algum mérito nesta tese. Ou seja, isto para mim, eu digo isto com tristeza, porque quando são as teses más, a culpa morre solteira, e ninguém quer ter nada a ver com a tese, não é? Ninguém, não, eu nunca li, eu nunca orientei. Quando são as teses boas, todos queremos fazer parte do projeto. Ora bem, eu gostava muito de ter feito parte, mas eu fui absolutamente irrelevante para esta tese. Não há uma vírgula aqui que seja mérito da minha pessoa. Aliás, o mérito, obviamente, da autora, dos colegas da UMAC que foram seus professores, e eu também não tive esse prazer, mais uma vez, do meu bom amigo Stijn Verhoeven, mas eu não. Portanto, reparem, isto aqui mostra como eu não tenho qualquer interesse em dizer bem da tese, porque nem sequer estou a dizer bem de uma coisa minha. Então, porquê é que eu estou aqui? Porque eu fui a arguente desta tese. Ora bem, a doutora Catarina podia ter feito duas coisas. Podia ter tirado uma fotografia, tirado dardos à minha cara, mas pelos vistos não aconteceu, até me convidou para estar aqui, e aliás, correu bem. E para vos dizer o seguinte, foi um autêntico prazer arguir esta tese. Isto já são muitos anos de arguições. E há umas que são muito ingratas e que são as más teses. É terrivelmente complicado arguir uma má tese, porque uma pessoa não sabe o que é que há de dizer, aquilo não tem ponta por onde se lhe pega. Não queremos ser duros para o candidato, porque obviamente há sempre esforço, e eu tenho muito respeito por quem faz uma tese, não é? Já fiz as minhas, sei bem o que custa. E, portanto, uma pessoa não quer ser dura, mas depois não pode dizer coisas simpáticas porque são mentira, depois também não sabemos onde é que havemos de criticar porque aquilo é tudo tão mau. É muito difícil. As teses que são muito fáceis de arguir são as muito boas teses. E esta foi uma tese muito fácil de arguir. Porque aquilo, enfim, foi uma espécie quase de uma dança. Andámos ali as duas às voltas, num duelo de argumentos, e agora aqui até faço outra divulgação de como eu não tenho qualquer interesse em dizer bem da tese, que é o seguinte. Nós até nem concordámos em tudo. Eu lembro perfeitamente que houve coisas que discordámos. O que não significa que o argumento esteja certo e o candidato errado. Todo não significa. Toda a gente que apresentou teses em provas públicas sabe perfeitamente que
Os argumentos erram muitas vezes, e se calhar eu até errei. Mas lembro que na altura tivemos os nossos pontos da discórdia. E não obstante os pontos da discórdia, digo-vos que esta é uma ótima tese. E, portanto, sinto-me mais livre até para dizer isto, porque se eu e a autora tivéssemos concordado com tudo, eu, ao dizer bem desta obra, estava, no fundo, quase a dizer bem de mim, não é? Porque, olha, concordamos em tudo, que bom, certeza que é uma coisa muito bem feita. Não concordámos em tudo e não obstante, é uma ótima obra, que eu acho que vai ser muito valiosa para o direito de Macau, e que acredito que vai ser muito citada e, portanto, por isso eu não posso deixar de dar os parabéns. Dou-lhe os parabéns não só pela obra, mas mais do que isso. Olha, eu ainda há dias tinha uma conversa com um amigo e um colega a propósito da necessidade que há em nós, depois de escrevermos as coisas, não as mantermos para nós fechadas na gaveta. Porque eu acho que é egoísmo intelectual. Uma tese é muito esforço, de muitos meses, de muitos anos, às vezes num doutoramento, e para o bem e para o mal ela tem que sair cá para fora. E tem que sair cá para fora e que se sujeitar até à crítica pública. Portanto, escrever um livro é um grande ato de coragem, porque é expor-nos ao público e dizer isto é o que eu penso e agora sujeito-me à crítica. E, obviamente, que vai haver críticas como sempre há. Isso não é obra perfeita. O que se passa é que muita gente não gosta de ser criticada e, portanto, refugia-se e não publica as coisas, e há académicos que não lidam bem com a crítica e que não publicam o suficiente. E, portanto, eu tenho muitíssimo prazer em ter tido não só este esforço e este trabalho louvável, que é profundamente enriquecedor e que nos vai pôr a todos a pensar sobre questões de privacidade em Macau, e de ter tido a coragem de se expor inclusivamente à crítica e de começar uma carreira que eu espero que não seja apenas agora num mestrado e, portanto, espero encontrá-lo um dia destes num doutoramento perto de si. E já estou aqui a tentar roubá-la ao seu orientador, mas eu já lhe disse que eu tentava roubar, porque sabem que eu fico sempre com muita inveja das boas teses, quando não tenho nada a ver com elas, não é? Portanto, tento sempre tirar depois os candidatos para mim. Gostava muito de ter tido mais participação na sua tese, mas o mérito é todo seu. Muitos parabéns. Obrigadíssima. Muito obrigado, Dr. Manuel Alves, professora Vera Lúcia, pelas palavras tão simpáticas. Não começo, obviamente, pelos agradecimentos, e aqui não posso deixar de agradecer à Fundação Rui Cunha, ao Dr. Rui Cunha e à doutora Filipa Guadalupe por esta oportunidade. Quero também agradecer ao professor Stan Verhoeven, que foi quem escreveu o prefácio da tese e que foi uma orientadora da tese e quem muito contribuiu para esta versão que aqui está. Thank you so much, Professor, for being here and for helping me to write the thesis and all your valuable input. Thank you so much. Quero também agradecer desde já à minha amiga Ljubka, que infelizmente não pode estar aqui hoje, mas que ajudou na revisão da versão inglesa da tese e, portanto, que merece este agradecimento. Quero também agradecer à minha colega Sofia Zau, que prestou um importante contributo e que me ajudou a pesquisar as leis que existem, os regulamentos que existem na República Popular da China e em Taiwan, porque é muito difícil conseguir encontrar, portanto, estes materiais não falando chinês, não escrevendo chinês, até chegar à versão, foi muito difícil. Thank you, Sofia, for your help in researching... Ela percebe português. Percebe português? Agora continua. In researching all the Chinese regulations and all the materials in Taiwan and Republic Popular of China. E, claro, muito obrigado também ao Dr. Lionel Alves, que não só esteve aqui presente e aceitou o meu convite para fazer a apresentação, mas também foi apoiou-me bastante durante o próprio mestrado e durante a elaboração da tese. E à professora Vera Lúcia Raposo também por ter estado aqui hoje a fazer a apresentação. Não é verdade que não tenha tido qualquer contributo na tese, porque alguns dos comentários que foram feitos na defesa, portanto, foram considerados e incluídos nesta versão. Portanto, desde já, obrigado. E, finalmente, claro, obrigado ao meu marido Daniel e aos meus pais, Irene, António, e à minha irmã Joana, que não está aqui hoje, pelo apoio.
A tese, como já foi dito, este livro corresponde à tese apresentada na Faculdade de Direito de Macau, da Universidade de Macau, em maio de 2015. No entanto, a mesma foi revista e atualizada até junho de 2016. A versão original, como já foi referida, é em inglês e, portanto, a versão portuguesa e chinesa são traduções, pelo que desde já me penitencio se houver algumas gralhas na versão portuguesa, que certamente serão corrigidas se houver outra edição. Acho importante referir algumas alterações que foram feitas desde a última revisão, que não foram muitas, em Macau não houve qualquer alteração, mas foram feitas algumas alterações, por exemplo, em relação ao quadro de privacidade da APEC, de que eu falo no livro, é um dos instrumentos de que eu falo no livro, foram feitas algumas alterações que foram adotadas em novembro de 2016, e que chamaram a atenção, sobretudo, para a importância das diferentes políticas a nível do e-commerce e, portanto, pretendem garantir essas alterações uma efetiva proteção de dados pessoais para que haja maior confiança no mercado online. Por outro lado, também, finalmente, a Comissão adotou a decisão de adequação em julho de 2016 relativamente ao US Privacy Shield. Portanto, isto era algo que estava na gaveta há muito tempo e finalmente foi adotada a decisão de adequação. Foram respeitadas as opiniões do Grupo de Proteção de Dados que constam do livro e foram feitas algumas alterações, nomeadamente em relação a transferências subsequentes. E atualmente as empresas americanas já se podem certificar junto do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, desde agosto do ano passado. Como já foi referido, o foco do estudo é no sistema de proteção de dados da RAIEM. Não obstante, como se adotou um método comparativo, também se analisou em pormenor os sistemas de Portugal, porque obviamente a lei de Macau foi inspirada na lei portuguesa que transpôs a diretiva da União Europeia, Hong Kong pela sua proximidade e dos Estados Unidos. Porquê? Porque, para além de ser um sistema completamente diferente do nosso e, portanto, interessava-me analisar se bastava rever ou alterar a nossa lei ou se era de adotar um sistema completamente diferente e distinto. Por outro lado, também é sabido que muitos dos dados pessoais aqui são transferidos para os Estados Unidos devido ao mercado do jogo e aos casinos em Macau. Por outro lado, também acabaram por se escrutinar também os sistemas existentes na República Popular da China e em Taiwan, porque se analisaram as decisões do Gabinete de Proteção de Dados Pessoais e, portanto, como foram autorizadas transferências para esses sistemas jurídicos, achámos importante analisar. E o objetivo foi o que já foi dito aqui, foi, no fundo, trazer para o fórum público o quadro legal existente e a necessidade da reforma legislativa do mesmo. Quais foram as dificuldades com que me deparei? Muitas. Como já foi aqui referido, há falta de doutrina e jurisprudência local sobre o tema. Em termos de doutrina local, sem dúvida, os importantes contributos do Dr. Paulo Cardinal e do Dr. Gonçalo Cabral são os únicos a nível de doutrina de Macau. Em termos de doutrina estrangeira, o professor Paulo Mota Pinto e o professor Greenleaf, que é um professor australiano, escreveram também alguns artigos sobre a proteção de dados em Macau e, portanto, também tiveram algum contributo. Quanto à jurisprudência, há muitos poucos acórdãos sobre dados pessoais e nenhum sobre o tema específico da transferência de dados, que é o foco da tese. Como o Dr. Leonel Alves estava a referir durante a sua apresentação, um dos grandes problemas que existe neste momento é o facto do Gabinete de Proteção de Dados Pessoais ainda ser uma equipa de projeto, com uma duração de 3 anos que foi sendo sucessivamente renovada e que neste momento foi renovada até 13 de março de 2018. E acho que é importantíssimo discutir e decidir até lá que entidade se vai criar, que órgão se poderá criar para lhe dar mais credibilidade. Neste momento, por exemplo, o Gabinete é apenas um observador na Conferência Internacional de Comissão de Proteção de Dados, portanto não é membro, o que lhe dá uma grande falta de credibilidade. Por outro lado, acho que o Gabinete também tem um importante trabalho a fazer,
Eu posso dizer que das decisões que foram analisadas no livro são passíveis de críticas minhas, porque a análise do gabinete foi durante estes anos feita de forma muito superficial. E, portanto, por exemplo, a título de exemplo, autorizaram transferências de dados pessoais para Hong Kong, apesar de em Hong Kong haver uma secção da Ordinance, que é a secção 33, que ainda não entrou em vigor. E essa secção é importante porquê? Porque essa secção é que restringe a transferência de dados de Hong Kong para outros sistemas jurídicos. O que acontece, então, é que o gabinete considera que Hong Kong tem um sistema de proteção perfeito. Então, os dados são transferidos para Hong Kong, mas em Hong Kong não há qualquer restrição e daí é transferido para qualquer lado, seja a República Popular da China, que não tem um sistema de proteção adequado, seja aos Estados Unidos, seja outro. Portanto, claramente não podemos dizer que se trata de um sistema de proteção perfeita. Inclusive, também foi considerado que o sistema da República Popular da China, embora a nível bancário, que teria garantias adequadas, o que, na minha opinião, também claramente não é o caso. E como se sabe, na China, a privacidade, as leis sobre a privacidade não existem, existem uns princípios orientadores, mas que não são vinculativos e, portanto, estamos muito atrás no que era desejável. No entanto, tenho que dar aqui uma palavra para o gabinete, porque considero que, desde que realizei a tese até agora, tenho visto uma evolução nas suas decisões, no seu trabalho, bastante significativa, diria eu. Tenho visto o gabinete a tomar posições sobre determinadas questões importantes que eu suscito na tese. A título de exemplo, discute-se muito se para fazer a transferência de dados para o exterior, se o consentimento expresso pode ser feito através de opt-in ou opt-out, ou seja, consentimento prévio ou consentimento posterior, e neste momento, numa recente decisão do gabinete, tomaram precisamente a posição mais firme e mais exigente de que terá que ser o sistema de consentimento prévio de opt-in. Portanto, tomaram já a posição sobre este assunto. Também vejo que o gabinete tem tido um nível de exigência maior nas decisões que tem tomado. Por exemplo, posso dar o seguinte exemplo. Anteriormente, bastava que uma determinada empresa ou banco ou entidade nos seus formulários dissesse que, avisasse o cliente que iriam ser transferidos dados para o exterior, sem qualquer menção para onde é que seria, e agora o gabinete já exige que se divulgue que vai ser transferido para Hong Kong, ou para a China, ou para aqui ou para ali, e se esse país ou território tem ou não um sistema de proteção adequado. Também há um esforço do gabinete para fazer cada vez mais referência aos parceiros da União Europeia, o que acho de louvar, porque realmente, portanto, sendo a lei inspirada na lei portuguesa que transpôs a diretiva, os parceiros da União Europeia do Grupo de Proteção são extremamente úteis. E tem, de facto, havido uma referência cada vez maior a esses parceiros e, inclusive, foi agora publicada a coletânea, em fevereiro deste ano, desses parceiros em língua portuguesa, inglesa e chinesa. Portanto, estão disponíveis para quem quiser consultar. Portanto, o que vejo aqui é que a lei realmente precisa de ser revista, há algumas alterações a ser feitas, o gabinete, portanto, também precisa de ser repensado, no entanto, tenho de facto visto um maior nível de exigência, de estudo e de evolução nas decisões desse mesmo gabinete. E espero que assim continue e que até 2018 possa-se alcançar alguma solução. Impossível. Então, pronto, mais 3 anos, vai acabar, mais 3 anos de renovação e depois talvez seja possível. Pronto, obrigada a todos por terem vindo e é tudo. Obrigada. Muitos parabéns. Obrigada. Quero que seja só o início. Vou tentar roubá-lo. Ok. Obrigada. Eu só gostaria de dizer que o trilinguismo é importantíssimo. Porque há 2 ou 3 anos, na China,
costumo lá ir todos os anos por causa de umas reuniões. E costumo também visitar algumas universidades de Direito. E perguntaram-me, o professor de Direito da China perguntou-me se podia mandar-lhe, não sabia que tinha o Direito de Família já em chinês, se tinha doutrina de Direito português escrita em inglês, para ele poder consultar. Obviamente que ele não sabe português. Não. Comecei a pensar no Antunes Varela e etc. Acho que não existe. Portanto, o trilinguismo, portanto, o introduzir o inglês nestas brochuras e também o chinês e inglês. Pois, vim a saber isso hoje. Isso é importante por causa da internacionalização de Macau. Mas, sobretudo, o chinês, não é? E também o inglês, que é uma língua internacional, permite Macau ter outra projeção. Daí que, quando olhei para... Até queria fazer uma crítica. Porquê é que vem em primeiro lugar o inglês? Devia ser português ou chinês, não é? Depois é que vim a saber que o original tinha sido escrito em inglês. É isso, um dado positivo da ação da Fundação Rui Cunha. Bom, vamos incentivar alguma pergunta. Para que não fique em silêncio, vou fazer só uma observação. Não li o livro, por isso penitencio não poder pronunciar sobre o livro, mas sendo um tema desta atualidade, não sei se efetivamente foi referido o impacto de uma coisa recente da União Europeia, que a partir de maio de 2018 o GDPR, General Data Protection Regulation, passa a entrar em vigor e é aplicável em todo o mundo, desde que possa influenciar ou afetar qualquer cidadão da União Europeia. E especialmente o impacto que pode ter as sanções ali previstas em que as empresas envolvidas podem ser punidas com até 4% do seu turnover, o que pode atingir montantes elevadíssimos a aplicar a empresas de todo o mundo, inclusive em Macau. Por isso, é um fator a ter em conta, reforçando a necessidade que há de introduzir as alterações e adaptações, porque podem surgir casos concretos em que, em jurisdições diferentes, quer dizer, neste caso, e particularmente de Macau e uma jurisdição da União Europeia, haver uma conflitualidade de julgamentos de atos praticados em Macau, mas que vão ter reflexos e podem ser até punidos noutra jurisdição. Não sei se o doutor gostaria de referir também esse ponto, pelo impacto que pode ter, nomeadamente, quer dizer, e chamou-me a atenção um artigo que eu acabei de ler, no impacto das firmas de advogados que ficam afetados, em especial, por esta determinação do GDPR da União Europeia e que cobre todo o mundo. Pronto, era só essa observação que queria fazer. Obrigadíssimo. De facto, quando elaborei a tese, o centro da tese era a diretiva ainda da União Europeia, mas sim, nesta atualização já faço menção precisamente a esse regulamento e discuto algumas das alterações que vão sendo introduzidas, mas não talvez com esse grau de profundidade e reflexão, não é? Porque na altura ainda estava em processo de alterações. Mas sim, é verdade, é uma reflexão muito importante e que cabe ponderar. Obrigado. Quer dizer que a partir de maio de 2018 toda a gente no mundo tem de tomar cuidado. A União Europeia diz sempre que não quer, portanto, o intuito não é ter um efeito extraterritorial,
É apenas proteger realmente os cidadãos europeus. E nessa medida tem que se ponderar, como diz o Presidente da Comissão, se queremos uma União Europeia de comerciantes ou de direitos fundamentais e o que é mais importante. E, portanto, é essa reflexão que cabe fazer, não é? Obrigado. É a causa próxima do Brexit. É a causa próxima do Brexit. Bom, vamos às assinaturas. Certo. Vamos às assinaturas e também ao nosso cocktail habitual. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado em nome da Fundação. Obrigado.